Estou hoje com a médica psiquiatra Tatiana Aguiar, uma querida, uma pessoa que eu admiro muito. Você sabe, Tati, o quanto eu lhe admiro. Conheci Tatiana Aguiar na UESC, na pós-graduação em saúde mental, isso já deve ter mais de 10 anos. De lá para cá, virei fã, nunca mais desgrudei. E a gente ficava tentando marcar, né, um chá, um bolo, alguma coisa antes da pandemia, e nós nunca tínhamos tempo. Aí chegou a pandemia, mas eu sei também que você está sem tempo, né? Eu sei que a agenda está cheia. Tati, antes da gente começar a falar sobre a temática, a temática hoje é muito legal, porque é o seguinte, é um assunto que poucas pessoas falam, porque às vezes é um assunto delicado, muitas vezes envolve um certo tabuzinho nesse assunto. Então, como tem poucas pessoas falando, eu fiz o convite, e a doutora Tatiana topou esse desafio de falar sobre psiquiatria infantil, como é o atendimento de crianças dentro dessa especialidade da medicina. Boa tarde, Raquel, boa tarde, gente. Na verdade, primeiro eu quero agradecer o convite, eu acho muito bacana, quanto mais a gente puder difundir informações sobre a área, principalmente a área da psiquiatria infantil, melhor. Então, muito obrigada, e a admiração também é minha, viu, com o seu trabalho, com tanta dedicação e tanta responsabilidade. Tati, entrando na nossa temática da psiquiatria infantil, eu percebo que algumas pessoas têm uma certa resistência em falar sobre a psiquiatria infantil, mas em alguns casos é necessário buscar esse profissional da medicina, buscar um psiquiatra. Você poderia citar essas situações em que o profissional da psiquiatria se faz necessário para o público infantil? Raquel, assim, o que eu vejo na prática é que normalmente a criança ou adolescente ele é levado para o consultório da psiquiatria em duas situações. Uma, quando ele não corresponde à expectativa de algum adulto ou da família, e outra, quando o sintoma dele começa a incomodar a dinâmica familiar. E às vezes, quando você assim, atende a criança ou adolescente e você vai fazer um inquérito sobre isso, a maioria dos sintomas já existiam há muito tempo, mas não incomodavam, né? Então, se não incomoda, não precisa levar ao psiquiatra, ainda mais ao psiquiatra. Mas, quando você futuca, você vê que já existiu há muito tempo. Então, infelizmente, as crianças e os adolescentes, eles começam a ter sintomas muito antes de incomodar. Então, a gente precisa estar atento a isso. Primeira coisa é ver como é que é o padrão dessa criança, desse adolescente. Vinha em um padrão e mudou o padrão, eu acho que o primeiro passo que tem que ser observado é esse aspecto. Mudança de padrão, deixou de fazer coisas que gostava, era uma criança que gostava de brincar de bola, de brincar de boneca, era uma adolescente que gostava de estar com os amigos, e de uma hora para outra isso se perde. Irritabilidade, autoagressividade, a coisa de se morder, né? Uma criança menor, de se morder, de se bater, bater a cabeça na parede, ou heteroagressividade, alterações de sono e de apetite, tanto para mais quanto para menos. Os dois aspectos têm que ser levados em consideração. Primeiro, assim, você vê como é o padrão dessa criança antes. O que mudou? A criança vinha bem. E muitas vezes essas mudanças, elas não são decorrentes de causas externas. Porque se algo acontece na vida da criança, muitas vezes essa mudança ela tem a justificativa, né? A criança perdeu um ente querido, mas há aquelas mudanças que a gente não identifica nenhum fator externo, e essas são as alterações mais preocupantes? Na verdade, assim, eu acho que o mais difícil da psiquiatria infantil, de atender uma criança, é toda a dinâmica familiar. Porque muita coisa dos comportamentos que começam a surgir na infância vem da dinâmica familiar. Eu acho que essa, às vezes, é até a resistência de procurar um psiquiatra. Então, assim, ir para o psiquiatra, às vezes, para a família, traz o peso de que eu não estou funcionando como mãe ou como pai, infelizmente. E a gente sabe que é muito mais além do que isso. As dinâmicas enraizadas a gerações, né? Não vão ser mudadas de uma hora para outra. Muitas vezes esses pais estão repetindo comportamentos que os pais deles Exatamente. tiveram. E aí eles têm que entender que a postura do profissional não é uma postura de julgamento, não é uma postura de entender o que está dando errado e orientar, Tentar orientar para ajustar as coisas, né? ajustar as coisas. Existe uma idade mínima para que a criança seja levada ao profissional?
da psiquiatria? Depende muito da patologia, sabe, Raquel? Assim, a idade mínima, a depender do transtorno, pode ser até de 18 meses. Nos casos mais graves de autismo, por exemplo, com 18 meses, você já consegue fazer um diagnóstico de autismo. Teve uma alteração do comportamento, nesse neurodesenvolvimento. Com 18 meses, essa criança já pode ser avaliada por um psiquiatra, e aí a psiquiatria anda muito juntinha com a neuropediatria, né? Ou por um psiquiatra ou por um neuropediatra, e às vezes a gente consegue fazer um diagnóstico com 18 meses. Foi ótimo você citar o autismo, porque eu queria mesmo que você falasse sobre a importância do diagnóstico precoce. Eu conheço mães que tiveram seus filhos diagnosticados. Vou citar o exemplo do autismo. Ainda bebês, e até me surpreendi, teve uma amiga minha que o filho dela foi diagnosticado com menos de 1 ano de idade, porque já demonstrava sinais claros desde pequenininho. E a diferença dessas crianças que foram diagnosticadas cedo e que foram estimuladas, tiveram todas as terapias, todos os tratamentos desde cedo, a diferença dessas crianças para aquelas crianças que muitas vezes foram diagnosticadas tardiamente. E levando até para outros transtornos, qual a importância de se fazer um diagnóstico precoce? É exatamente isso, é o prognóstico. Hoje tem vários estudos que mostram claramente que se esse diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, funcionalmente, a qualidade de vida dessa criança aumenta em até 80%. Então, ela tem 80% a mais de chance de funcionar melhor. Imagine o impacto disso na vida de uma criança. Então, infelizmente, por conta, ainda há muito preconceito. Eu acho que as coisas melhoraram muito, mas ainda há muito preconceito, né, de dizer, ai, meu filho tem um problema, meu filho é diferente, deixa eu levar para o psiquiatra para poder ver. E uma outra coisa também que eu acho que a gente precisa estar falando muito é sobre essa coisa de que toda criança tem seu tempo. É uma coisa muito comum. Meu filho tem 2 anos e meio, não fala ainda. Ai, não se preocupe, é o tempo dela. Gente, não tem isso de tempo. Existem marcos de desenvolvimento infantil e que a gente precisa observar se chegou em um determinado marco, né, daquele período. O que é esperado para aquela criança naquele período? Se a criança não tem esses ganhos, que é o ganho normal do desenvolvimento infantil, vale a pena essa criança ser levada para ser avaliada. E alguns pais, inclusive, quando as pessoas de fora observam uma característica preocupante na criança, há um processo de rejeição imediata daquele comentário, de resistência mesmo em pensar, meu filho pode ter tal coisa e eu preciso descobrir se ele tem ou não para poder tratar. Há essa resistência, né, dos pais imaginarem que seus filhos não são aquilo que eles esperam que sejam. É a expectativa dos A pais, né? expectativa. Assim, é bem comum a gente ouvir falar quando você cita alguma coisa, não, mas você começa a investigação e vê que vários sintomas já existiam, e aí quando você começa a questionar, não, mas e isso tem? Tem, mas isso ele puxou ao avô, é do pai. Então, assim, justifica a sintomatologia, porque é mais fácil lidar, né? Assim, eu até me coloco na posição dos pais de que é mais fácil justificar isso para não ter que lidar com o diagnóstico ou lidar com uma possibilidade do diagnóstico. Mas é importante que os pais estejam atentos, ou outras pessoas estejam atentas, e os pais estejam receptivos, porque na maioria das vezes é uma outra pessoa que sinaliza. Então, agora é uma pergunta que é uma. Eu já tive uma situação de um menino que o menino ele não tinha um desempenho escolar bom, mas estudava e passava, e de repente esse menino recebe um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. No momento que ele recebeu, é como se ele tivesse vestido aquilo e dissesse: eu sou isso. Está explicado por que eu tiro notas medianas. Uma vez, e me pareceu que esse rótulo acabou sendo confortável para ele, porque no momento que ele se vestiu desse rótulo, tudo passou a ser por conta do transtorno do déficit de atenção. Então, ele tirava
5, 6, passou a tirar 2, 3, é por causa do transtorno do déficit de atenção. Aí eu não aprendo por causa do transtorno do déficit de atenção. Então eu tenho essa dúvida, comunicar ou não à criança um diagnóstico? A criança, não. Os responsáveis, sim. Normalmente eu abordo criança falando com ela que ela vai precisar ser medicada, que ela vai precisar ir para o psicólogo, ou que vai precisar ter outras mudanças de hábito por conta de Uhum. algum sintoma. Eu pego na história, normalmente, o sintoma que mais incomoda a criança e lanço mão desse sintoma como uma justificativa para todo o tratamento. Exatamente por conta disso. Porque senão ele vai vestir a blusa do diagnóstico e já era. Para ele, a depender de como é que essa criança e de como é que também seja o funcionamento dela dentro da família, a família às vezes até reforça, né? É. Vai ser alguma coisa, não, mas fulano, gente, no coitadinho, tem isso. Então, impede a criança de fazer o movimento e de passar pela vida de uma forma mais tranquila, de vivenciar esse diagnóstico de uma forma mais leve e de superar, às vezes. E desenvolver todas as potencialidades que ele tem para desenvolver e que ele deixa de desenvolver no momento que ele diz, no caso do transtorno de déficit de atenção, né? Eu não E, sou capaz. A e, dislexia também. Eu não aprendo, eu tenho dificuldade. Então, eu deixo de tentar, porque eu não vou e conseguir. porque não tem Se... jeito. Eu sou Porque não tem jeito. TDAH. É, e era assim que ele dizia. Eu sou TDAH. Ou Eu seja, sou TDAH desse jeito. e Agora, aí, quando também tinha a questão comportamental, de não querer ficar na sala de aula, coisa e tal, o professor, estou saindo porque eu sou. Não vou, não, eu sou não vou nem fazer o imperativa. esforço de ficar na aula. Então, Eu sou imperativa, eu posso. ter muito cuidado com essa questão de como você vai conversar com a criança sobre o diagnóstico dela. E depois de uma certa idade, você explica, né, de uma forma clara. Na verdade, eles já chegam com diagnóstico, né? Os Eles já, adolescentes? eles pesquisaram no Google, então eles chegam lá e falam, eu tenho isso, isso, isso. É, Eu tenho tal diagnóstico. Alguns já chegam com F. Eu é. sou CID-F41, que é o CID da ansiedade. Então, É. E às vezes fazem diagnósticos de transtornos que nem podem ser diagnosticados, né, na infância e na adolescência. Para aqueles transtornos que o diagnóstico só ocorre após os 18 anos, eles já fazem esse já diagnóstico. chegam lá já com CID. Aí, para o adolescente, normalmente eu falo qual é o diagnóstico, quais são as possibilidades do diagnóstico, e chamo bem a atenção, porque aquele diagnóstico não é limitante. Ele não pode usar Exato. aquele diagnóstico como uma limitação. Na verdade, tem que usar, inclusive, como um estímulo. Você tem isso, a gente vai tratar, e você tem toda a condição de ficar melhor. Você só vai ter um caminho diferente para percorrer, mas você pode chegar lá, você pode atingir o seu resultado e a sua meta. Você pode fazer um Isso, caminho um pouquinho diferente, mas você isso. chega lá. E aí, já que você falou da questão da medicação, minha pergunta é quando medicar e quando não medicar? Por exemplo, sempre que uma criança tem o TDAH, ela precisa ser medicada ou não? Há casos que precisa e casos que não precisa. Depende da intensidade dos sintomas. Se for uma sintomatologia mais grave, que interfira de uma forma muito maior no funcionamento, é claro que, assim, pelo próprio diagnóstico, tem uma dificuldade de funcionamento. Mas, e aí a gente caracteriza, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais moderada, grave. Se for de moderada a grave, já tem indicação de entrar logo com medicação. Se for uma coisa mais leve, muita atividade física e terapia, E para poder terapia. organizar as coisas. Aí a gente aguarda pelo menos 6 meses. Se não tiver ganhos nesses 6 meses, aí sim a gente entra com medicação. Mas tudo depende mesmo da intensidade dos sintomas. Tati, uma questão assim muito delicada que a gente espera que nunca aconteça com uma criança, mas existe. Eu falo da esquizofrenia na infância. Você já lidou pessoalmente com algum caso de criança com esquizofrenia? Como os pais podem perceber esses primeiros sintomas? Por exemplo, diferenciar o que é amigo imaginário e do que é uma alucinação.
Então, fala um pouquinho sobre a esquizofrenia na infância. E eu estava lendo também que é muito difícil diferenciar ela do autismo, né? Que ela, na primeira infância, acaba tendo características bem semelhantes ao do autismo. Inclusive, assim, a primeira a primeira referência de autismo foi em 1911, eu acho, com Bleuler, quando ele faz uma referência de autismo como sintoma de esquizofrenia. Foi a primeira vez que houve uma referência da palavra autismo, foi nesse período. A esquizofrenia na infância é uma situação grave, com prognóstico bem reservado, e normalmente ela é comórbida com alguma outra patologia, mais comum autismo e deficiência intelectual, são as comorbidades mais prevalentes. Nunca peguei uma criança menor de 12 anos com sintoma de... O diagnóstico é um diagnóstico parecido com adulto mesmo. O diagnóstico você percebe se tem alucinação, se tem delírio, se tem um comportamento muito inadequado por pelo menos um mês. E isso tem que ter um prazo de 6 meses. O período de 6 meses para você conseguir fechar o diagnóstico. Mas a diferença maior é exatamente isso. Na infância, tem normalmente associado com uma outra patologia psiquiátrica, e às vezes é a coisa que está tão próxima que você não consegue fazer a distinção. Só à medida que você vai acompanhando o caso para você realmente fechar, não é um autismo, é uma esquizofrenia. E para perceber isso, quando não é uma coisa muito clara, Raquel, com relação assim, um quadro muito exuberante de delírio, de alucinação, que pode acontecer, a gente costuma dizer que essas crianças têm uma personalidade pré-mórbida, né? Tem algum comportamento ali que você suspeita de que aquela criança vai desenvolver algum tipo de transtorno. Não necessariamente esquizofrenia, pode ser um outro transtorno, mas assim, é a mudança do padrão do comportamento. É a criança que vinha bem, de uma hora para outra, ela perde o prazer pelas coisas, ela faz um isolamento muito importante, muda muito o comportamento, tem uma agitação psicomotora maior, começa a ter um medo noturno muito intenso, fora da faixa etária do medo noturno. Então, assim, alguns sinais fazem com que a gente pense em uma personalidade pré-mórbida, às vezes não abriu o quadro claro de alucinação e de delírio, mas alguns sintomas e sinais fazem a gente pensar que essa criança tem a possibilidade de desenvolver, por exemplo, uma esquizofrenia. Pode ser um outro transtorno? Pode, mas pode ser uma esquizofrenia também. E com relação ao amigo imaginário, tem a faixa etária do amigo imaginário, né? Então, assim, passou disso... Qual é a faixa etária do amigo imaginário? Para os pais ficarem atentos. 6, 7 anos. A menina com 12 anos com amigo imaginário já é preocupante. Já é preocupante. Eu tenho uma paciente que ela começou o quadro, agora que eu lembrei, na verdade ela começou o quadro com 12. Eu falei que não, mas eu tenho uma paciente que começou o quadro com 12 anos. E ela relatava que ela tinha amigos, cada amigo expressava uma emoção. E cada amigo tem um nome, é porque eu não lembro agora, mas cada amigo tem, eu também não ia poder falar, mas cada amigo tem um nome. Ela tinha um amigo imaginário para raiva, ela tinha uma amiga, são bichinhos, né? Não é um amigo, é um bichinho. É um bichinho para raiva, um bichinho para alegria, um bichinho para tristeza, e ela conversava com esse bichinho. E ela verbaliza assim: fulano, que é o nome do bichinho, pediu que eu fizesse isso e isso. Então, são coisas que chamam a atenção. Por exemplo, a minha filha tem um nome, minha filha tem 5 anos de idade, ela tem uma amiga imaginária, o nome dele é Léo. E ela fala exatamente assim: meu amigo Léo. Aí eu falo: mãe, quem é Léo? Aí ela fala: é meu amigo imaginário, mamãe. Ele não existe. Adorei. Ele é imaginário. Ela já sabe que ele não existe. Ela fala exatamente: mamãe, ele não filha de psiquiatra. Porque tem criança que realmente acredita que um amigo imaginário existe. No momento que ela o apresenta como amigo imaginário, sim, significa que ela... Adorei. Tati, eu lembro de uma aula sua. Eu lembro de várias aulas suas, né? Mas eu lembro de uma aula sua em que você falou assim: eu passei dos 30, graças a Deus, estou saindo do grupo de risco de ter esquizofrenia.
Eu acho que você estava até falando da maconha, você disse assim, eu não quis experimentar maconha com medo da esquizofrenia. Então, eu queria que você falasse sobre esses dois assuntos. Primeiro, assim, a faixa etária em que é mais comum surgirem os primeiros sintomas da esquizofrenia. E depois, em seguida, você pode falar um pouquinho dessa relação entre a maconha e o surgimento da esquizofrenia. Eu sempre costumo dizer, quando eu dou aula de esquizofrenia, exatamente isso. Ainda bem que a minha adolescência foi protegida e eu nunca experimentei maconha, porque se eu tivesse experimentado... Você viu que eu lembro. Eu seria esquizofrênica, primeiro porque a genética é muito importante. Genética. A história familiar para a esquizofrenia imensa. Eu tenho 4 pessoas com esquizofrenia na família, parentes de primeiro grau. Então, assim, se eu caísse na besteira de usar um baseado, já era. Eu era esquizofrênica, com certeza. Nem queria e nem podia. Nem queria, não podia. De jeito nenhum. Porque senão já era. Uhum. Então, assim, o que é mais comum? Tirando a esquizofrenia da infância, que a gente caracteriza uma esquizofrenia da infância de início precoce, que é abaixo de 12 anos, a faixa etária mais comum do surgimento da esquizofrenia é entre 20 e 25 anos. A faixa etária é quando o indivíduo está no auge da produtividade, né? Aí vem a esquizofrenia, na maioria das vezes... Entrando na faculdade. Exatamente. É aquela coisa de transição para a fase adulta. Emprego, né, dando conta da rotina, de uma hora para outra vem a esquizofrenia, depender do grau dessa esquizofrenia, vem e acaba com esse funcionamento. Inclusive, isso faz do critério diagnóstico também, assim, em termos do funcionamento desse indivíduo quando a doença chega. Bom, e com relação à maconha, hoje em dia, das substâncias psicoativas, já é muito estudado e definido que a maconha ela tem o poder de dar o gatilho para abrir o quadro de esquizofrenia em quem tem uma predisposição genética, né? Então... Por via das dúvidas, melhor não. Então, melhor não arriscar. Melhor não arriscar. É igual essa coisa, a maconha medicinal. Também tem isso falado muito da maconha medicinal, né? E a gente sabe que tem o CBD, que é o que realmente é bom, dentro das substâncias, é o que realmente melhora os quadros de dor, de ansiedade, das crises epilépticas que não são controladas. Mas aí a maconha, se não me falha a memória, tem mais de 400 substâncias. Aí vai usar a maconha in natura por causa de uma e as outras 400. Acho que é arriscar demais. Então, é outra coisa também que não dá. Precisa ser muito estudo ainda, de muito estudo. Tem muita coisa aí para ser mexida e para ser descoberta ainda, Raquel. É verdade. Bora falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção, porque eu acho que o transtorno de déficit de atenção, o autismo, o autismo, a gente tem falado muito de autismo nos últimos anos, mas acho que o transtorno de déficit de atenção ele tem sido mais diagnosticado. Quais são as características desse transtorno? Lembrando que ele pode vir com ou sem hiperatividade. Fala um pouquinho para que os pais fiquem atentos. Inclusive, ele pode ser comórbido com autismo também. Uma coisa não exclui a outra, porque o autista ele pode ser autista e ele pode ter déficit de atenção também. Ele não pode ter uma deficiência intelectual, ele pode ter outras coisas. Pode ter esquizofrenia, pode ter as duas coisas juntas, inclusive de início precoce. Então, é complicado, mas pode ter tudo no mesmo pacotinho. Assim, uma pessoa só pode ter vários diagnósticos, né? No caso do déficit de atenção, porque tem alguns comportamentos que são normais da criança, né? Aquela criança inquieta, a criança que não quer ficar parada, no caso da hiperatividade. E quando você perceber que isso está dentro da normalidade de um menino desatencioso, de um menino que não gosta de estudar, ou quando entra no campo patológico? O primeiro, o que chama mais atenção para se fazer diagnóstico é em que ambiente essa criança tem esse comportamento. É só em casa? Então não é. É só na escola? É só na escola? Então, para a gente se fazer, para realmente fechar um diagnóstico, ele tem que ter todas as características, mas tem que ser em mais de 2 ambientes. É em casa, na escola, na casa da avó,
quando vai para a rua, quando vai para o supermercado, tem uma inquietação, mexe em tudo, e tem uma impulsividade maior, e pode fazer mais birra, mas não pode ser só em um ambiente. Então, isso, além das características, né, que tem, não, você pode ter só a desatenção pura, só a hiperatividade pura e as duas associadas. No caso da desatenção, perder os objetos, é aquela criança que o pai fala assim, a mãe fala, eu morro de chamar, e ela finge que não me ouve. Ela me pirraça, doutora. Não é pirraça, ela simplesmente está hiperfocada em outra coisa e ela não vai ouvir você chamar ela. Então, tem muita fala dos pais com relação a isso. Essa menina é muito pirracenta, esse menino é muito pirracento, porque eu peço para poder ela fazer uma coisa, ela não faz, eu chamo pelo nome, ela não atende, vive perdendo tudo, é bagunceiro, é bagunceira, mas isso faz parte do transtorno. Né? O indivíduo ele tem uma dificuldade com essa coisa de organizar as tarefas, de organizar os seus pertences, de perder as coisas, são coisas importantes. Eu vou dar um exemplo assim, vai para a escola, chegou na porta da escola, minha mãe, eu esqueci a mochila em casa. A gente já disse que é ato falho, não queria ir. Também, né, Raquel? Esqueceu a mochila. Inconscientemente não queria ir para a escola naquele dia. Não, de jeito nenhum. Mas aí, se isso for uma coisa constante, né? São vários fatores. Eu brinquei aqui, né? Eu brinquei com o olhar psicanalítico, mas tem vários fatores a serem analisados. Tem que interferir mesmo na dinâmica, na rotina da criança, e tem que acontecer em mais de um lugar. Não pode ser só em casa, só na escola, só na casa da avó, só na banca, não. Você tem que perceber o comportamento em mais de um lugar, em vários lugares. Então, engraçado, porque assim, antes, na verdade, assim, se a gente for olhar no DSM, tem lá nos critérios que tem que começar na fase da infância. Né? Obrigatoriamente, para você ter um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, tudo tem que começar na infância. E aí, hoje, chega muito adulto com queixas de déficit de atenção e hiperatividade. E começou agora na vida adulta, obrigatoriamente, não tem que começar na infância. Hoje em dia, o que justifica isso? Os estudiosos, né, os psiquiatras, os neurobiologistas, traz não é nenhuma tese, mas assim, uma justificativa para isso. Acredita-se que na infância essa criança teve um suporte emocional maior e isso se passou de uma forma mais despercebida. Era uma criança mais desatenta, mais inquieta, que na verdade ela tinha um déficit de atenção, mas por conta do suporte familiar, isso passou de uma forma mais leve. Quando chega na vida adulta, que ela tem grandes demandas, e não tem mais ali a mamãe para sentar do lado, estudar junto com ela. Exatamente. Aí, com o aumento das demandas, vem toda a desorganização e todos os sintomas de uma forma mais intensa. Então, hoje já tem essa outra vertente de que pode-se diagnosticar na fase adulta. Né? Ainda não está em DSM, ainda não está em CID-11, mas tem se falado... Não quer dizer que ele surgiu na fase adulta, mas que ele teve uma manifestação mais perceptível por conta dessa falta de suporte, de apoio. É uma coisa que provavelmente estava lá na infância, né? Que surgiu, na verdade, assim, surgiu na infância, mas os sintomas só vão aparecer na fase adulta. Passou despercebido na infância e na fase adulta tem uma falsa impressão de que os sintomas começaram na fase adulta. Eu acho que e eu já vi um caso desse, que era de um rapaz assim, que a mãe ajudava muito em tudo que ele precisava, ela inclusive deixou de trabalhar um turno e ajudava, sabe a coisa, não entendeu, vamos estudar de outro jeito, vou explicar de outra forma, e aí ele ia, passava de ano, tirava notas boas, muito estimulado. Quando ele foi para a faculdade, não tinha mais a mãe para estar dando esse suporte. Aí foi que ele percebeu que ele não conseguia aprender naquele mesmo ritmo. No momento que o sujeito se vê sozinho, sem esse suporte da família, aí os sintomas ficam mais evidentes.
Tati, assim, que bacana a gente poder falar sobre a clínica da infância, que é uma clínica muito difícil, é uma clínica muito delicada para a psiquiatria, acredito que é muito delicado, porque você tem que ter um olhar, uma cuidade, um zelo, você tem que pensar e repensar muito nesse diagnóstico antes de comunicar aos pais, você está lidando ali com sentimentos, com expectativas de toda a família. Quando você atende, às vezes, o adulto, é só o adulto, mas quando você atende a criança, você está ali lidando com a mãe, com o pai, às vezes com a avó, com toda a E, família que está preocupada com essa criança. Mas imagino eu que essa possibilidade de você saber que se você consegue fazer um diagnóstico correto, se você consegue recomendar um tratamento correto, seja ele medicamentoso ou não, numa idade menor, que essa criança ela vai ter uma evolução muito melhor do que ela teria sem esse tratamento, isso traz, apesar das dificuldades, traz também uma gratificação, né, nessa clínica da infância. muito, muito. É bom você receber o paciente desorganizado, sem funcionar, e você poder ajudar, poder orientar a família, e depois ver que ele está funcionando, né? É. Olha, agora ele está aprendendo, agora ele está abraçando, agora ele consegue me olhar, agora ele consegue assistir aula, Sim. parou de bater. Então você vai vendo o quanto foi importante. No caso da psicanálise, quando a gente reflete de que a nossa personalidade é formada na nossa infância, você tem uma criança ali diante de você, você tem a oportunidade de lidar com esses traumas no momento que eles estão acontecendo, né? Acontece. E Exatamente. aí é como se assim, você às vezes não impede de acontecer, porque você não está com a criança ali 24 horas por dia, mas de alguma forma você impede que aquilo se cristalize, que aquilo se solidifique, e com jeitinho você vai também conversando com os pais. É importante a gente ter esse olhar muito apurado para a criança, ter muito cuidado com o que a gente fala na criança, o quanto o nosso discurso, agora eu vou dizer pais, o discurso dos pais, ele é tão importante na constituição psíquica dessa criança. Então, é uma clínica difícil, mas é uma clínica, a clínica da infância é uma clínica gratificante. E no seu caso, que você tem uma filhinha de 5 anos, acaba também modificando um pouco o seu olhar, né? Quando você olha para uma criança. Sim, nossa, como modifica. Primeiro que você, em termos do desenvolvimento, você acaba fazendo, inclusive, algumas comparações, né? Bom, como é mais ou menos aqui? Isso me dá até uma propriedade melhor. Quando eu falo em termos de comparação, eu não estou falando de comparação pejorativa, mas assim, em nível de desenvolvimento mesmo, de como é que é esse desenvolvimento, como é que é o comportamento da criança, porque às vezes você só ter a teoria é mais difícil, né? É. E quando você Mas está você ali com a criança do seu lado. e até assim, a angústia materna, porque a gente vivencia, quem é mãe vivencia a angústia materna, então isso também me dá um outro olhar. Quando eu recebo uma mãe angustiada, eu penso, poxa, poderia ser eu nessa situação de angústia. Então isso Eu também entendo me essa dá mais angústia dela. paciência, me dá me deixa mais sensível a essa mãe quando ela me demanda várias coisas, inclusive fora do horário do consultório. Aí eu penso, poxa, né, poderia ser eu buscando essa ajuda. Se fosse minha filha, eu também estaria essa hora aqui incomodando a Sim. médica. Sim, então, eu acho que o fato de ser mãe me ajuda muito quando eu atendo criança. Uhum. Mas você é uma médica muito humana, acredito que sempre foi, desde a sua formação. Eu acho que eu lhe conheci antes de ser mãe, viu? Você já era muito humanizada e acho que a maternidade só veio aguçar esse lado. A gente vai finalizar aqui. Espero podermos bater papo sobre outros assuntos, outras temáticas. Já vou deixar o convite. E Tati, assim, gratidão pela aula, pelos seus relatos, pelos ensinamentos. Eu adorei mesmo.
E já fica o convite, viu, para a gente fazer uma nova entrevista sobre outro assunto dentro dessa área da saúde mental, da mente humana, que é uma área tão fascinante, né? Eu que agradeço, Raquel. O convite foi ótimo. Nosso bate-papo foi produtivo. Um beijo, Tati. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.